tarde, entrevista com o deputado Marcelo Freixo, candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSOL. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado, eu que agradeço. Vamos à primeira pergunta. Candidato, quando se fala na cidade do Rio de Janeiro, qual é a primeira ideia que lhe vem à cabeça? Está caro. O preço. Está muito caro viver no Rio de Janeiro. Está abusivo, né? Está aviltante o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Então, é inaceitável que uma cidade que é tão importante no cenário brasileiro tenha sucumbido com o poder público. O poder público desapareceu. A prefeitura virou um balcão de negócios para grandes empreendimentos, principalmente das empreiteiras e poderosos, que tudo transforma em mercadoria, e o poder público não age como agente do interesse público. Ele é um mercado, é um agente do mercado. O prefeito vira síndico, você despolitiza a política e você não tem um poder público cumprindo aquilo que é seu dever legal. Isso gera um processo de cidade-empresa, né, que faz do Rio hoje ser uma das cidades mais caras do mundo, sem ter qualquer retorno para esse cidadão, nem na saúde, nem no transporte, nem na educação pública. Então, isso para mim é a principal imagem de quem chega no Rio de Janeiro, o preço. Como está caro viver aqui. Você poderia dar um exemplo disso? O que é caro aqui no Rio de Janeiro? Um exemplo de alguma coisa cara? Tudo. Morar, por exemplo. A habitação, o preço dos aluguéis, da moradia, o preço do transporte no Rio de Janeiro. O metrô no Rio de Janeiro é o mais caro metrô do Brasil e é um dos piores serviços ofertados à população. A menos de 6 meses das eleições, a sua candidatura ainda não é conhecida por boa parte do eleitorado carioca, segundo as pesquisas. Quando e como pretende se apresentar a esses eleitores? Esse ano a campanha está demorando mais para começar, né? Se depender do atual prefeito, ela não começa, ela termina antes de começar, né? Mas olha, esse é um desafio grande para a gente, porque o mandato é muito conhecido, para deputado eu fui o segundo mais votado, mas a eleição para o parlamento é uma coisa, a eleição executiva para disputar uma cidade como o Rio de Janeiro é outra, completamente diferente. Nosso tempo de TV vai ser um tempo muito pequeno, então os instrumentos oficiais e legais que um candidato à prefeitura tem, nós não teremos. Nós vamos ter que ter uma campanha que não vai ter dinheiro, mas vai ter gente. Que não vai ter a estrutura, a mega estrutura empresarial, né, marqueteira, que isso virou também um grande negócio, as eleições. Nós não teremos isso, não queremos ter também, e nem podemos e não queremos, mas nós vamos ter criatividade, inteligência, vamos trabalhar com a rede social, vamos trabalhar com os movimentos sociais, vamos trabalhar com todos que constroem esse Rio de Janeiro no dia a dia, de todas as regiões, norte, sul, né, na zona oeste, vamos brotar uma campanha criativa e de rua. E esse é um instrumento que vai criar uma resistência que já começou, já está incomodando, né, com todas as limitações que nós temos e temos que saber que temos. A gente tem que ter responsabilidade sobre esse tamanho. Mas é possível fazer uma campanha diferente de tudo que a gente já teve no Rio. Por que e para que o senhor resolveu se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro? Dê um bom motivo para o eleitor votar no seu nome. Olha, primeiro que o Rio de Janeiro concentra hoje, talvez de forma mais visível, em todas as eleições municipais que nós vamos ter no Brasil, onde esse projeto de uma cidade empresa, de uma sociedade que é excludente, de uma sociedade que é absolutamente perversa com os mais pobres, né, elitista, ela é mais aguda no Rio de Janeiro que em qualquer outro lugar, né? Eu não tenho a menor dúvida, aqui no Rio nós temos uma concentração de contradições muito fortes, e onde o poder público se faz necessário com mais força. Então nós temos uma cidade que é a segunda economia brasileira e acabou de sair um ranking do Ministério da Saúde que coloca o Serviço Público de Saúde do Rio de Janeiro como o pior do Brasil, né? Por que que isso acontece? Por que que a gente tem a segunda cidade mais rica e o pior atendimento de saúde, né? O penúltimo em educação pública? Porque você não tem um poder público que atende ao interesse público. Porque você tem um poder público que é uma grande agência dos interesses de grandes empresários. E, aliás, uma boa parte do próprio empresariado do Rio de Janeiro se vê massacrado por essa lógica que é muito corrupta, né, de meia dúzia de grandes empresários dominando os interesses públicos, principalmente de determinadas empreiteiras. É o exemplo da Delta, né, as suas relações suspeitas com o PMDB. Esse projeto de governança, né, que é absolutamente corrupto, que a população não aguenta mais, que está cada vez mais visível, precisa ser enfrentado. Então, acho que a nossa candidatura permite trazer alguns temas centrais para uma cidade como o Rio de Janeiro. E esse é o desafio que a gente vai cumprir. Com tantos problemas que temos no Rio de Janeiro, caso seja eleito,
Por onde pretende começar seu trabalho para melhorar a vida dos cariocas? Qual é a sua prioridade zero? Saúde pública, prioridade zero. E transporte, porque tem uma relação direta, porque o transporte você atinge a todos os setores, né? O transporte no Rio de Janeiro é uma piada, porque a FETransport, os empresários do transporte fazem o que querem, né? E a saúde pública, que é inadmissível o que está acontecendo. Nós temos um processo perverso de privatização da saúde através das OS, que encareceu a saúde para o Estado e ofertou para a população uma saúde de péssima qualidade. As pessoas estão morrendo. É o pior atendimento do SUS no Brasil inteiro. Isso não tem cabimento. Então nós temos que reverter esse processo de terceirizações, de privatizações que são irresponsáveis. Um médico contratado para uma OS hoje ganha R$7 mil. Um médico concursado da rede municipal do Rio de Janeiro ganha R$1.500, ganha R$1.700. E tem que chefiar uma equipe com médicos contratados de R$7 mil. Isso não funciona em lugar nenhum do mundo. Isso é completamente absurdo. Então você não tem médicos, não tem enfermeiros, não tem profissionais. Você tem grandes investimentos abrindo hospitais, abrindo clínicas de família, mas não tem profissional valorizado, não tem investimento em recurso humano. Essa é a prioridade número zero assim que a gente assumir a prefeitura. Candidato, ninguém governa sozinho uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Com quem pretende contar? Quais nomes não poderiam faltar na sua equipe de governo? Não é fazer o secretariado, que não é o caso no momento, claro, mas um perfil de quem faria parte do seu governo. Os bons, né? Graças a Deus a gente não vai ter uma aliança com 19 partidos para ter que fatiar o Estado depois entre esse bando que na verdade só quer sugar do Estado aquilo que ele pode oferecer em termos de interesses privados. Esse problema a gente não tem. Então o problema de não ter aliança, dependendo da perspectiva, pode ser uma solução e não um problema, né? Evidente que a gente quer dialogar, mas eu quero dialogar com os médicos, com os professores, com os intelectuais, com a academia, com os movimentos sociais, com quem faz o Rio de Janeiro. E não negociar o Estado, pensando em tempo de TV, com 19 partidos, para ter que fatiar o Estado e aí ter como secretários algumas pessoas que não têm um pingo de competência e nem confiança. Então, esse tipo de coisa a gente tem que fugir. É uma outra lógica de governabilidade, né? Uma outra lógica de soberania do poder público. E eu acho ótimo se o Fernando Gabeira, que é uma grande pessoa do Rio de Janeiro, quiser fazer parte do governo, não depende do que o PV acha disso. Não vou negociar cargo com o PV, mas o Gabeira é uma pessoa que a porta está aberta. O Alessandro Molon, que é do PT, é uma pessoa que se vier fazer parte do governo, é excelente pessoa. Não depende do que o PT acha, né? Então as boas pessoas, independente dos seus partidos, independente se tem ou não partido, inclusive, serão chamadas para uma gestão que será da cidade. Até agora, a campanha no Rio de Janeiro tem se resumido a um candidato falar mal do outro. O que pretende fazer para discutir realmente os grandes problemas e desafios da cidade? Qual é o fórum, qual é o lugar, onde se pode discutir isso durante uma campanha aqui no Rio? Aliás, essa é uma questão central, Ricardo, porque se você olhar, o Rio de Janeiro é uma cidade que a rua te chama, né? Não é só a lua que nos chama, a rua chama. O Rio de Janeiro é uma cidade onde as pessoas ficam muito pouco em casa, porque você tem praias, você tem praças, você tem... né, uma possibilidade de rua, é uma característica urbana do Rio de Janeiro que não é necessariamente de todas as cidades brasileiras, algumas também. Mas o Rio talvez seja a cidade que mais a rua tem a presença da população. E você não tem um mecanismo de participação das pessoas na gestão pública. Os hospitais não têm uma gestão democrática, as escolas... É vontade política. É vontade política. Os hospitais podem e devem ter uma gestão de participação e de transparência. Não fazem porque não querem transparência. Quanto mais a população participa, mais transparência o poder público tem que ter, porque ele é cobrado. E aí não interessa, porque a saúde vira um balcão de negócios. Nós vimos o quanto essas empresas, né, ganham em licitações fraudadas, principalmente na área da saúde. Então tem que ter um processo de transparência total, e isso só é garantido se tiver ampla participação das pessoas nas escolas, no debate de transporte. O debate de transporte, por exemplo, que é central no Rio de Janeiro. Por que que o transporte no Rio é tão caro e é tão ruim? Porque as empresas fazem o que querem. Nós queremos que as empresas atuem no Rio de Janeiro, mas nós queremos saber a planilha. Quanto custa? Por que a passagem é essa? Vamos fazer um processo aberto e transparente de debate. Qual é a distribuição das linhas? O poder público tem que garantir o interesse da população e não ser um agenciador que garanta o interesse da empresa e sacrifique a população. Nós vamos ter agora a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, que é um escândalo. O governo defende um projeto que a sociedade inteira está contra, mas ele vai manter o prolongamento da linha 1, chamando isso de linha 4, porque se fizer assim, não precisa de licitação e a mesma concessionária vai continuar administrando. É um governo que se volta para tomar uma decisão pública para atender única e exclusivamente o interesse privado.
não ouvindo qualquer pessoa da sociedade. Isso precisa ser revertido e a gente tem chance de fazer isso. Como pretende enfrentar a imensa frente de partidos do atual prefeito Eduardo Paes, que conta com o apoio do governo do Estado e do governo federal? É uma imensa máquina fora a CBF. Apoiando o candidato. Como é que o senhor pretende enfrentar isso? Com a sociedade civil organizada, usando de criatividade, usando de amplos mecanismos de participação na própria elaboração da campanha, do programa. Isso a gente já está fazendo, os chamados comícios domésticos, debate em todos os lugares, em todos os cantos, usando a rede social. A rede vai ser um grande instrumento, e eu acho que revolucionário nesse processo eleitoral, criando personagens que nunca são ouvidos, que nunca conseguem ter participação. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a cidadania do aplauso, né? As pessoas são chamadas para bater palma em algum espetáculo, né? É isso, virou, na verdade não são focas, né? A gente sai de casa, bate palma e volta para casa, em grandes espetáculos movidos, sabe lá por que interesses. Isso precisa ser revertido. Essa cidadania precisa ser participativa. Isso no processo de campanha já é possível acontecer. E a gente tem muita confiança de que isso já está acontecendo. Isso já começa a criar uma possibilidade de rede, de um grande debate para enfrentar isso. E, além do mais, essas alianças do governo estadual com o governo municipal, o governo estadual está vindo cachoeira abaixo, né? O governo estadual é cachoeira abaixo, não sei quando vai parar, e a cachoeira chega no Rio, né? Agora, o governo municipal nessa hora finge que não conhece, passa